Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agora sim, nós vamos começar a nossa live. Certo? Esperando conexões, um outro ângulo de visualização desse pequeno cubículo que é o nosso estúdio. Como é que tá a minha voz? Dando para me ouvir legal? Ei, Márcia. Vou te puxar, viu, Márcia? Vou fazer uma introduçãozinha, assim, básica, que é o seguinte. Legal, Márcia, fica aí com a gente que eu vou te puxar já já para o nosso ao vivo. Vamos esperar uns 5 minutinhos para as pessoas se conectarem. Tem pessoas ainda pedindo solicitação. Então, eu vou abrir a solicitação para essas pessoas. E aí, esses 5 minutinhos vai servir para isso. Pode ser? Aqui em BH tá um friozinho. Tô com a janela do estúdio super aberta aqui na minha frente, porque eu quero tomar um pouco de ar. Divininha Souza, olá, Divininha. Que bom você aqui, não é? Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Eu acho que o microfone fica melhor aqui. Vocês vão me dizer se tá bom, tá? O meu microfone. O som tá bom? Legal, muito bom. Eu sempre gosto de fazer transmissão com convidado, com entrevistas, utilizando um recurso que é um aplicativo para o Facebook. Só que ele só pode fazer quando a página é grande. Que bom que o som tá bom. E como eu quero fazer muitas lives em grupos fechados, o Facebook só me permite fazer live com o próprio recurso dele em grupos fechados, que é utilizar o compartilhar de telas no grupo fechado. Tá linda, Divininha. Obrigada, gente. Obrigada. Essa é boa. Bom, vamos lá. Eu vou puxar a Márcia, então. A Márcia tá aqui. Quer ver só o que eu vou fazer? Márcia, dá uma olhada aí no seu convite, enquanto a Márcia procura o convite dela. Deixa eu colocar aqui. Já está adicionada. Você tem que buscar o seu convite aí. Tá bom, Márcia? Oi, você tá me ouvindo? Querida, eu tô te ouvindo. O pessoal de casa tá ouvindo a Márcia? Falem aí para mim, deem um feedback. Enquanto Oi, boa isso, noite, grupo. Vocês estão me ouvindo? eu tô ouvindo super bem. Eu tô achando que eles também. Então, Márcia, primeiro eu quero te agradecer a coragem aí que você teve prontamente. Ai, que bom. Valmir está assistindo também, que é o esposo da Márcia. Ok. Nos ajudou, nos ajudou aqui nos bastidores. Então, Márcia, querida, eu quero te agradecer muito, assim, eu sei que é um super empenho, porque você mesmo me falou que não entendia muito bem, né, dos recursos da tecnologia. Eu falei, não tem problema, eu estou super acostumada, eu vou conduzir o processo. Já aconteceu tanta coisa comigo ao vivo que nada mais me assusta, sabe? Então, que Isso bom é que deu bom, tá? certo. Que O bom. que que você está Fico achando dessa feliz. experiência? Fala para mim. Olha, é uma experiência ótima, né? Hoje nós temos um tema meio polêmico, mas eu acho Uhum, que é necessário falar, tá? E o que eu puder uhum. colaborar com o grupo, estou aqui à disposição. Ai, que bom. Fala para mim, a sua cidade é pertinho de São Paulo? É Salto, São Minha Paulo, né? cidade é Salto, São Paulo, é aproximadamente uns 100 quilômetros de São Paulo. Estou próximo a Itu, Campinas, Indaiatuba. Legal. E é uma cidade muito grande? Qual que é a dimensão de Salto? 110 mil habitantes, tá?
Ah, Então, temos tá. bastante idoso aqui, como toda cidade, né? É essa luta Uhum. aqui. Qual que é a economia principal da cidade, Márcia? Olha, a cidade é industrial, tá? Apesar de ser Uhum. estância turística de Salto, mas nós temos o Rio Tietê, né? Passando aqui, que tem tudo. O Rio Tietê é meio ambiente, meio poluído, né? Então é mais indústria mesmo, tá? Temos a Eucatex, uma indústria grande, fábrica Hum. de papel aqui também, papel Uhum. moeda, né? É mais indústrias Legal. mesmo. Tô vendo que o Valmir tá te ajudando aí do lado. O Valmir tá aí do lado. Vai participar da É, ó, live ele tá também. falando aqui, viu? É aquele que viu, ele tá com ciúmes, ele quer falar também. Vou ter que fazer uma live com o Valmir, gente. Deixa eu dar boa Tô noite pro mesmo. pessoal aqui, Márcia, para a gente poder, quer ver quem é que está aqui na sala com a gente. Enquanto isso, delicadamente, eu vou tirar o meu chiclete, que eu esqueci de tirar o meu chiclete da boca. Com licença, não vai ter jeito, vai ter que ser ao vivo, né? Não tem jeito. Vamos ver quem é que está aqui, ó. Daniela, Dani, bem-vinda. Ingrid Gildete Lima, que show essa live. Parabéns, meninas. Nosso negócio nem começou, já está falando que é show. Olha só que coisa boa. Então, Gildete, Valmir, que está nos assistindo, a Dani e a Ingrid, bem-vindas. Temos mais 11 pessoas nos assistindo. Podem deixar mensagens e comentários. Hoje nós vamos falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Quem é que sabe, quem é que está nos assistindo, que sabe qual que é o dia que foi um marco, foi deixado como um marco internacional, né, Márcia? Internacional, Isso, contra isso. a Este violência, mês, né? hein? É esse É, mês. este mês. Quem sabe qual que foi o dia? Quem sabe qual que foi o dia do mês de junho que foi considerado um marco internacional da luta contra a violência contra a pessoa idosa? Coloca aí para mim na caixinha, deixa eu ver. Vai falando que eu vou conversando, vai digitando aí que eu vou conversando com a Márcia sobre isso. O negócio é o seguinte, vou te contar uma história, Márcia. A gente tem Oi. um delay, um atraso. A gente fala e daqui a pouco que eles entendem, entendeu? Então a gente tem Entendi. que sempre dar um tempinho para a resposta. A Dani, eu sabia que a Daniela ia Ah. responder. Ai, ai, então. Mas eu vou contar para você uma coisa. Quando a primeira vez que eu participei do combate, né, do combate à violência contra a pessoa idosa, foi uns 5 anos atrás. Correto. E quando eu tinha uma casa de idosos, uns 5 ou 6 anos atrás, eu tinha uma casa de idosos e tinha uma associação também. Tem uma associação, né? E eu percebi o tanto que é difícil falar desse tema de forma positiva, sabe? Assim, isso para mim ficou muito marcado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da violência contra a pessoa idosa, quais que são as principais violências, os atos de violência. Correto. Eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho no Conselho Municipal Tá de bom. Salto, que é por causa disso que você está aqui com a gente, inclusive. Conta pra gente a sua Que bom. história. Olha, eu sou Márcia, né, Passoni, de Salto. Eu sou cuidador familiar há 10 anos, cuido de minha mãe em casa, minha sogra também, que faleceu ano passado. E eu entrei no Conselho Municipal da Pessoa Idosa por causa disso. Há 6 anos atrás, cadê o conselho, né? Ele não estava muito ativo. Daí foi uma experiência que a gente reativou tudo isso. E a gente faz várias ações na cidade, tá? Não só de violência, são vários, a gente vai focar a violência nesse assunto. Mas a gente teve um avanço nisso. Tem violência em Salto? Tem sim. Nós temos um plantão, inclusive, de não violência, onde a gente direciona, tá? Voluntariamente e encaminha alguns caminhos. Então, para começar, eu acho que essa conversa eu acho que a gente sempre tem que refletir, tá? Eu acho que aquela pessoa que não respeita o idoso, não respeita o próprio futuro. Então, eu acho Uhum. que é bem isso, tá? E assim, precisamos nos preparar muito. Eu acho que as famílias, as casas geriátricas, antigamente eu ouço você falar, não tinha muita gente idosa, né?
Até o Uhum, profissional, ele não cuidava de muita gente idosa. Então, eu uhum, acho que a gente tem hoje todo tipo de violência, tá? Não sei se eu uhum. posso mencionar algumas e a gente vai falando. O que que Sim, vocês acham? claro. Pode. Então, Eu acho que assim, olha, inspira a gente a pensar. eu acho assim, nós temos a violência física, eu acho que é aquele ato causado de provocar dor, ferimento. Essa é que todo mundo, quando a gente fala de violência, o pessoal pensa na violência física. Uma Uhum, delas, né? Temos a violência psicológica, que eu acho que isso uhum, é terrível. uhum, São agressões com palavras, gestos, restringir, humilhar, tirar liberdade. Eu acho uhum, que essa também, o isolamento social, né? De repente uhum, você pode estar numa família em casa, mas você tem um isolamento. Então, essa uhum, psicológica a gente vê muito, tá? Até a uhum, sexual, né? Que a gente sabe que assédio, né? Existem contra uhum, idoso? Existe. Uma uhum, muito, muito aqui na minha cidade também hoje é o abandono, uhum, abandono ou negligência mesmo, né? uhum, A financeira e econômica, né? Eu acho que hoje uhum, muita gente não consegue se manter precisando da ajuda da família. E uhum, a autonegligência, eu acho que essa é aquela que você tá você não consegue cuidar de si, tá? Então é assim, eu acho que uhum, tem algumas interessante que a gente, quando fala de violência, aqui na minha cidade a gente procura não trabalhar só o idoso isolado. A gente faz roda de conversas com crianças, adolescentes nas legal. escolas. Quando antecede essa data, por quê? É necessário falar, tá? A gente vê que isso tá cada dia pior, tá? Não sei o que que o pessoal sente isso. E tem uma ação que nós conseguimos fazer aqui na minha cidade, que é assim, aqui em Salto temos 12 casas geriátricas, também aquele idoso que já está na casa, tá? E o que a gente notava é, mesmo com a lei do Estatuto do Idoso, muito idoso abandonado em casas particulares, tá? Vocês me desculpem o termo, mas era mais ou menos isso, um despejo. Uhum, Então a uhum, gente hoje faz uma ação em uhum, parceria com a vigilância, a, a promotoria que nos acolheu e essa ação nossa, a promotoria deu maior apoio e nós, como conselho, a gente é uma equipe voluntária, nós conseguimos certificar também as casas geriátricas particulares. Quando a gente fala em casas particulares, você pode pensar assim, são empresas. Mas, para a gente ter uma noção, quando vem uma escola para a sua cidade, simplesmente ela tem que ter uma vistoria de uma secretaria de educação, tá? E uhum. nós, como conselho, conseguimos. Hoje a gente certifica essas casas na área Interessante. humana, tá? Então, para você ter uma ideia, eu já estou nisso, assim, certificando casa, já acho que é o quinto ano. Isso foi muito interessante porque até a gente teve a experiência de estar famílias com idosos lá 4 anos sem visitar o idoso, tá? Então você veja isso, né? É difícil falar sobre isso, mas tem. E o que eu Uhum, sinto, tá? A partir do momento que a gente conseguiu fazer as vistorias, também esses idosos, né, que estão nessas casas, também se sintam assessorados e que vai melhorando isso, né? Porque a uhum, família hoje, eu penso assim, ela mudou muito, né? Às vezes tem um só filho, dois, está trabalhando e ele necessita dessa casa geriátrica. Não estou falando que é mal estar, mas ela também tem que melhorar, tá? Eu costumo uhum. falar que nós vamos ser. Fale, fale. Eu costumo Você só para está no terminar. conselho.
Você está no Conselho Municipal do Idoso de Salto, como uma pessoa, uma cidadã, ou como uma profissional, uma assistente social? Não, não estou. Eu sou voluntária Que conselheira. legal! Nossa, Então, melhor do que encomenda. pela sociedade civil, tá? Não sou Que ligado a legal, nenhuma, Márcia. não tem salário, né, para o pessoal entender o que é isso. Mas eu penso assim, é, temos que fazer alguma coisa para que melhore, tá? Em termos de Sim. tudo. Uhum, Senão não vai sair do papel. Políticas uhum, públicas, não vai. E assim, uhum, eu me vi nesse perfil necessitando em casa, sabe? Eu fui uhum. começar a pensar no Conselho do Idoso quando eu necessitei na própria minha família. Cadê o Olha conselho? só, é isso Então foi aí. assim. E assim, É. é difícil, tá? O que eu falo. E a gente hoje vê muita coisa assim acontecendo em casas. Deixa eu falar uma coisa que acontece aqui que eu acho bem interessante. Não sei se acontece em alguma cidade. Ah, você tem filhos, amigos. Trouxe meu pai morar comigo, mas de repente eu pus, por uma questão de segurança, pus num apartamento, né, para ele ter um porteiro, isso, e colocou lá. Quando você vai fazer uma visita, ele tá lá, sem comer, não consegue mais se manter. Você abre uma geladeira, ai, me desculpe, mas a palavra é essa, as comidas todas de marmitex, sabe? Complicado. Então, É acho que assim, complicado. plantando sementinha. Eu que tô nisso Uhum. há 6 anos a mais, né? Eu já vi muita coisa, tá? Imagino, Inclusive, imagino. É, então é porque isso. dá Não para sei ver o que muita que o coisa. pessoal tá. Por Ah, exemplo, estão aqui falando um monte de coisa já, que eu tô vendo. Mas conte, conte que eu tô então, adorando te ouvir, Márcia. Vai. eu penso assim, olha, enquanto o idoso ele é independente ainda, ele consegue participar. Eu acho que penso nisso assim, vai nas entidades, ele é aquele idoso participante, porque aqui a gente também trabalha na prevenção, tá, do idoso. A gente costuma dizer que o idoso tem que sair da casinha. Eu não gosto daquela foto que o Ótimo. pessoal mostra o idoso dentro da casinha, tem que sair. Uhum, Então, aqui em uhum. Salto, a gente tem assim várias entidades que na prevenção está muito assim avançado. Só que depois ele vai ficando dependente, né? Ele está acostumado a participar desses grupos, sempre ativo, que hoje 60, 70, 80 tem muito idoso ativo ainda. Mas É, e depois? Quando ele começa a ficar dependente, não consegue mais ir para os quando ele torna grupos. idoso mesmo, né? Porque a gente já Isso, tem aí isso, a nomenclatura de terceira idade para 60 e 70, mas a partir de 75, isso. E 80 assim, começa, né? o que que eu costumo fazer para o pessoal repensar? Cada um envelhece de um jeito. Então a gente precisa ter isso em mente, porque nenhum envelhecimento é igual um ao outro. Uns mais dependentes, né? Outros. Então, assim, família. Eu particularmente tive que mudar minha vida, porque a gente não tem estrutura fora, não tem um apoio fora. Agora que está começando o cuidador de idoso, isso. Então, né, nós estamos assim num grupo que eu falo assim, Cuidador você vê quanta familiar, que troca? ninguém nunca falou, Cuidador né? familiar. Veja quanta troca no grupo, tá? Eu Uhum, acho que isso é importante, a gente trocar, e eu costumo dizer que conhecimento é tudo, tá? uhum. Então, eu vou falar assim, alguns tipos de violência que eu vejo assim, não sei o que acontece na casa desse pessoal, se eles são cuidadores assim. Às vezes a família acolhe o idoso, mas acolhe o idoso num cantinho do fundo da casa, de dois por dois. Aqui na minha cidade a gente tem queixas de bombeiros que na hora que um idoso adoece e precisa entrar, não consegue, e buscar lá no fundo da casa. Então você só acolhe, mas você
ele Será que está ali, não cuida está participando. mesmo, né? Isso, não está participando da vida social, né? Então, isso é triste, tá? Eu aqui, eu sei que o idoso, nem todos os idosos são fáceis, né? Cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que entender isso, tá? Então, aqui, experiência própria minha, a gente usa de muita psicologia. Mas eu aprendi muito. Eu mesmo fiz curso de cuidador de idoso. Eu fui entender como é o universo de um idoso. Aqui eu tenho um idoso com demência, tá? Várias patologias e minha sogra que faleceu, ela não enxergava, sérias. Então, é uma experiência rica. Eu tô assim há 10 anos já como cuidador familiar. É Uhum, fácil? Não é fácil. Mas não é impossível, tá? Eu acho que a gente uhum, pode ser melhor. uhum. É uma das Então, não coisas que, na sei, tá? verdade, pesa nessa questão do cuidador familiar, que não é nem a questão do idoso, teimoso ou não, como a gente fala, né? Da demência, é pesado, mas o que tira a energia da pessoa que se torna um cuidador familiar é quando a emoção derruba ela, né? Que aí ela se irrita com facilidade, fica com raiva com facilidade, a autoestima vai lá embaixo, aí o cuidar fica um peso. É claro, tem coisas que são muito pesadas para cuidar, como Alzheimer, por exemplo, né? Mas Sim, o que sim. você fala, né? Assim, essa troca faz a gente aprender estratégias, né? O cuidador familiar ele tem muito isso, essas trocas entre a gente para a gente Uhum. aprender estratégias que amenizem esse impacto. Ou seja, é difícil, como você falou, mas não é impossível mesmo não, né? Principalmente aprendermos a gerenciar melhor as nossas emoções, porque são elas que nos tiram do sério quando a gente está cuidando, né? Num ritmo muito Sim. intenso, né? Emoção para tudo, né? Eu. A- hum, Pode falar. Eu tô Então, eu doida falo aqui assim que, para te né? ouvir mais, vai. Não, eu vejo assim, né? Eu vi aqui que tem um comentário, cuidadora é assim, a idosa daqui é super. Gente, eu fico super feliz que tem muitos cuidadores assim, indo buscar conhecimento, isso melhora, tá? O que eu, como conselheira aqui da minha cidade, eu faço, tá? A gente questiona o poder público e existe curso de cuidador. A Uhum, gente consegue, às vezes, esse ano ainda a gente não conseguiu, a política, né, anda meio, mas assim, a gente pleiteia curso de cuidador gratuito para as famílias, para quem uhum, está em casa geriátrica, porque eu não vejo outra saída, tá? E uhum. assim, acima de tudo, se pôr no lugar da outra pessoa, né? É a Sim, empatia mesmo, né? a Porque empatia. eu, quando repenso o idoso, eu falo que ser dependente não precisa estar idoso. A qualquer momento nós podemos ficar dependente de alguém. E daí, né? Eu acho que a gente pode ter um AVC, a gente pode, mesmo não sendo idoso, e como é quando você depende de outra pessoa, você não está mais ativo, tá? Isso é um Uhum, questionamento com quem a gente pode contar quando eu, uhum, Márcia, você, Gal, não estiver mais ativo, né? uhum. Então eu acho que isso é para a gente repensar mesmo, tá? E Porque sabe é uma coisa que difícil. eu acho interessante, Márcia? Eu estou Oi. pensando muito nesses dias, que é assim, quando a gente olha para uma mãe cuidando do filho, um bebê exige da mãe 24 horas de cuidado, não é? A mãe Sim, não dorme de sim, madrugada, ou a criança acorda e chora. Ela depende de tudo, ela depende de banho, de higiene, de tudo, né? E a mãe, sim, ela vive aquele cansaço muitas vezes, mas um cansaço prazeroso, né? E quando a sim, gente olha para correto. o idoso dependente, né, que vai precisar de banho, de higiene, de alimentação, e que aí vem a filha ou alguém, né, nas suas relações para estar cuidando, o cuidado é tão pesado, é tão desprazeroso. E eu fiquei pensando assim, qual que é
Eu estou tentando refletir na questão desse prazer e desprazer. Por que que um é prazeroso e por que que o outro é desprazeroso? Porque o que faz essas coisas serem muito mais sofridas são os nossos pontos de vista. E os nossos pontos de vista somos nós quem damos. Né? Então, o meu ponto de É, vista, eu é que vou dar. Ninguém vai enxergar para mim de um ângulo. Eu é que tenho que ir ali enxergar daquele jeito. Tanto é que quando a gente constrói memórias, pensamentos, as ideias que a gente tem do mundo, elas nos vinculam a sentimentos de forma muito única e pessoal. Então, a forma como eu olho para o cuidar é uma ideia que eu faço de forma única e pessoal com relação para aquilo que eu estou olhando, né? Então, eu estou sim. pensando muito nisso nesses dias. Qual que é essa relação? Qual que é a diferença desse prazer? O que eu posso pensar sobre por que que um é prazeroso, por que que o outro é desprazeroso? Né? Se eu virar e responder assim, olha para você ver como é que é isso. Se eu virar e responder assim, ah, porque o outro tá velho. Olha onde é que eu É, caio. Ah, o outro tá velho. Ah, então a vida é descartável. Não é eu acho louco que a gente isso? tem que, olha, repensar mesmo, tá? Porque assim, eu acho que todos nós, como seres humanos, geriatras, profissionais, assim, não tinha muito geriatra, né? Então, eu vejo assim, às vezes eu estou num consultório médico falando de idoso, e o próprio médico não sabe tratar o idoso. Ele chama o idoso por uma senha, lá de longe o idoso não escuta, perde a vez, ele não sabe que o idoso é Olha limitado, que você tem que só. chegar de perto. Então, eu acho que são vários questionamentos que até hoje levam a essa violência que a gente fala, né? Eu acho que por exemplo, o que a gente vê na rua, nos bancos, ah, seu mala, né? Bem assim, você não presta para nada, ou o neto, ou o filho chega, nossa, Que você velho tá surdo. chato. Isso. Isso ainda Então acontece eu falo muito, assim, Márcia. então é difícil. Eu falo que é uma luta que a gente tem que repensar mesmo, tá, Gal? Porque acho assim, eu mesma, tá? Vou contar a minha experiência. Eu nunca cuidei de ninguém idoso. Os meus avós, olha que meu avô morreu com 102 anos, tá? Simplesmente morreu. Eu acho que fazia parte da família mesmo. Meu avô tava nunca moraram sozinho, mas nunca a gente tratou o idoso isolado. Hoje o ser humano parece que trata o idoso isolado, como se ele tivesse no mundo dele e não fizesse parte do mundo familiar. Isso é triste, tá? Não sei o que que houve que nós temos que resgatar, tá? E eu acho assim, imagine, né? Eu fico pensando, tá? Hoje minha mãe está com 83 anos, com demência. Eu, com todo esse conhecimento que eu fui buscar e sempre trocando com o grupo, né, de cuidador familiar aqui e lá, no conselho, não é fácil. Se falar que é fácil, não é, mas não é impossível, tá? Eu acredito que é o repensar mesmo como ser humano. Legal O demais que me isso. deixa um pouco frustrado, isso é para você pensar, hein, Gal? Que Tá, assim, vamos lá, deixa eu quando a ver. gente, quando a gente Hum. cuida de um idoso, é para você pensar, tá? Eu vejo o idoso, pelo menos no meu caso aqui, né? Várias doenças, ele desce degrau. Então a gente tem que viver cada dia um dia, cada dia uma surpresa. E ainda achar um tempo para nós, porque a gente Uhum. cansa, né? Muda a vida. Então hoje eu consegui repensar Olha, minha eu vou vida, fazer tenho uma uns live sobre horarinhos, isso. Eu vou fazer uma por live favor. sobre quando a gente envelhece, a gente desce degrau, ou a gente sobe. Então, Isso dá uma live então eu incrível, porque depende também do ponto de vista. Mas enfim, continue. Ó, só para te falar sim, que a então eu gente falo já está assim, quase, já acabou o tempo, gente.
Que é Meu isso? Deus. 21 horas Viu? já. E Olha, eu não falando, te falei que era viu? rápido. Desculpa, acho que eu tô falando muito, né, Gal? Tô Mas tá falando muito, né? ótimo, tá maravilhoso. E- Você nem sentiu, né, Márcia, que o tempo ia não, passar não assim, né, senti. E viu? querida? E ainda não estamos focando o tema. A gente precisa focar o Não, tema, né, de não não, isso violência. tudo tá dentro, é ao redor, é isso aí mesmo. É, eu acho que Aliás, tudo está você falou, relacionado sim, à tudo, estamos violência, super no né? tema. Temos Claro. que repensar mesmo, tá? E assim, Olha só, você é, colocou 12 pontos, você colocou alguns pontos no começo que eu não vou nem, eu preferi te ouvir do que comentar com mais detalhes um artigo que o UOL lançou ano passado. Eu não vi nada muito mais recente do que isso num site que é mais confiável, né? Mas tem um artigo no sei, UOL, posso deixar a descrição depois para vocês poderem ler, que fala das 8. Olha as estatísticas, Márcia. Olha só. pois não. Porque aí a gente já vai fazendo Ah, um fechamento e já vi que eu vou fazer outra live com você, porque a gente tem pano para manga para falar. Está sendo tá, muito divulgado ainda mais o Disque 100. Ele ainda precisa ser muito mais divulgado, porque o Disque 100 sim, é o Disque Denúncias contra a Violência ao Idoso, né? sim, Em 2016, foram registradas 32.632 denúncias de violência. Aí eles fizeram umas estatísticas que eu não vou entrar nos detalhes, porque eu passo o artigo para vocês. hum, O primeiro, o primeiro tipo de violência mais relatado é a negligência do outro. Achei muito interessante, até sim, grifei quando você fala da autonegligência, uma hora nós vamos falar disso, mas a negligência do isso, outro, que é o abandono do outro. Em segundo lugar, vem a violência psicológica, né, que subestima, que faz chantagem, que hostiliza, ameaça, persegue, sim, subtração de incapaz. Né? Gal, Em é, terceiro, Gal, deixa eu só falar os não 8 primeiro. esqueça, Ó. Em tá, vai terceiro falando que lugar, depois, o abuso financeiro, né? isso, é Muito esse que eu também queria falar, numeroso. É. Em quarto lugar, a violência física, com muitos relatos também, agressões. Em quinto lugar, a violência institucional, né, que são maus tratos praticados em instituições. Em sexto lugar, a discriminação, que é tipificado por transgressões do direito à pessoa. Em sétimo hum, lugar, a violência sexual, muito relatada também. E em oitavo lugar, o trabalho escravo. nossa, Trabalho escravo. Os 8 tipos de violência que são detectados pelo Disque 100. Né? Interessante isso. e, Diga, nós temos viu, 5 Penal, minutinhos a para gente faz, fechar. tá, olha, a gente faz esse trabalho do Disque 100, tá? Na minha cidade, eu Que faço legal. plantão de não violência É voluntário. mesmo. Você deve ouvir cada Financeiramente, coisa. Uhum. financeiramente, os idosos estão passando fome, a família fez os empréstimos, tá? Eles não conseguem mais se alimentar, tem muito disso, e dentro da própria casa mesmo, tá? Quando chega para a gente uma não violência, o idoso, ainda que não é demente, né? Não tem demência, ele está sofrendo há mais de 5 anos. Ele chora para falar da família, ele é difícil, tá? Então, Porque eu ele acho que também não quer assim, ver o filho, né, acusado, não quer ver a filha. isso, É isso. difícil. A gente faz o trabalho aqui, né? Quebre com o silêncio, denuncie, Aham. porque não tem, é campanha, a gente faz muita campanha, tá? Então, hoje acho que vem melhorando isso, tá? Vamos falar que não vem, na Márcia, minha cidade, querida, fale, tem muita acabamos. coisa para gente. Não, já acabou, nosso tempo já Tem, estourou, tem. porque depois as pessoas precisam de, né, assim, eu acho que o que a gente já falou aqui já tem pano para manga para a gente refletir. E sabe o que nós vamos fazer para frente? Nós vamos falar, eu vou te chamar para a gente conversar sobre fazer live para cada tipo dessas violências, Ótimo, sabe? Uma ótimo. live E só eu para posso, assim, psicológica. contribuir mesmo, tá? O que eu puder Ah, mas contribuir, claro. agradeço, agradeço. É,
Gosto da toda a equipe que fez esse cuidador familiar, acho que o caminho é esse. Ai, que E bom. assim, melhorar sempre. Seremos nós os idosos, Ai, né, que do bom. futuro, É por aí, né? não Bom, é? eu quero te agradecer também mais uma vez, em nome da equipe do Cuidador Familiar. A equipe do Cuidador Familiar começou com 3 pessoas, posso dizer assim, né? Eu, a idealizadora, mais o Bruno Parente, que me dá toda a infraestrutura na internet com o portal Terceira Idade, e o nosso editor de conteúdos poéticos, que na época morava no Canadá, agora a gente tem uma outra equipe por detrás, mas eles é que deram espaço para mim poder navegar por essas águas. E eu acho que a gente está caminhando bem, porque hoje a gente tem 10 profissionais, 12 profissionais na nossa equipe de consultoria, que podem ser acessados pelo aplicativo. Então a coisa está caminhando mesmo, viu, Márcia? E pessoas como você, como todos os cuidadores familiares e cuidadores profissionais, que são, assim, muito importantes dentro do cuidador familiar, que ajudam também nas orientações no acolhimento afetivo, mesmo à distância, a gente vê que isso faz um efeito incrível para muitas famílias, né? Eu quero que você deixe uma Hum. mensagem final para o povo. Para o Olha, povo! mensagem, povo do grupo, que delícia estar com vocês. E assim, quando eu me penso como ser humano mesmo, eu acho que o amor resolve, tá? Quando a gente se põe no lugar do outro e o amor, o restante é ir buscar conhecimento mesmo, tá? Pra gente melhorar isso, melhorar esse trato com idoso, jovem, criança, é repensar. É isso. Obrigada. Ai, Acho que querida. parabéns grupo, parabéns Gal, parabéns equipe e cada Legal. dia um dia. Muito bom. Olha, você fique à vontade para interagir com as mensagens para você lá, né, debaixo da live. Eu não consigo ver aqui agora porque eu quero prestar atenção aqui nesse vídeo. Depois eu vejo as mensagens também, mas você também pode ajudar a responder. E eu acho que vale a pena também transformar essa live de hoje num vídeo para o YouTube. Essa vai ser uma das que eu vou subir para lá, porque eu acho que tem um conteúdo Ok, rico. E te agradecer de ok. novo, tá bom? Vamos dar Ótimo. um tchau O que eu, juntas pro povo? tchau, viu? O que eu puder Ah, contribuir, né? ai, Fique à querida, vontade. ótimo. Tá bom. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, 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 Márcia. Tchau, Valmir. Obrigada pela assessoria, viu? Um abraço. Tchau, tchau.